Amém. Glória a Deus. Incomparáveis são as obras que o Senhor faz na minha e na sua vida, meu irmão. Confie nisso, creia nisso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 41. Capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do verso 41, minha Bíblia é Ara. Almeida Revista e Atualizada. Pai, ajuda-nos na leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Diz assim, é um texto por demais conhecido, eu vou ler só essa partezinha, mas depois a gente vai comentar e vai ver outras partes como um estudo mesmo. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu, às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi ao encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Amém. Glória a Deus. Certamente você conhece essa história. Se não conhece, eu quero desafiar você, eu quero conclamar você a ler essa história toda, mas não apenas aí o capítulo 17, mas os capítulos anteriores, vai lendo desde o capítulo de número 8, ou leia 1 Samuel todo,
aí 2 Samuel todo, porque é uma história que a gente conhece muito bem, a história de Davi e Golias, mas é uma história que fica dentro de um contexto muito maior. É uma história que fica dentro de um contexto onde a gente vai percebendo a ação sobrenatural de Deus sobre a história. Na verdade, toda a Bíblia é a ação sobrenatural de Deus agindo para mostrar e revelar-se a cada um de nós a respeito do seu senhorio, a respeito do seu poder, a respeito da sua graça, a respeito da sua misericórdia. A gente vai vendo Deus o tempo inteiro agindo na história. Irmãos, essa noite eu resolvi mudar um pouquinho. Eu tenho falado aqui de Romanos, né? E a gente vai continuar a partir da próxima quarta-feira. Mas diante de tanta coisa que a gente tem visto no nosso país, diante de tanta coisa que temos visto através do degladiar dos poderes executivo, legislativo, judiciário, coisa que tem trazido preocupação muitas vezes para nós, tem agitado o nosso coração, tem levantado e despertado em todo cidadão brasileiro aí as suas raízes políticas, né? Uns defendendo, uns pró, outros contra, uns a favor, outros não, e a gente vai vendo situações assim. Mas por que nós estamos falando a respeito dessa história de Davi e Golias? Na verdade, essa história fala muito de Davi e Golias, mas na verdade essa história era de Davi e Saul. Essa história é de Davi e Saul. E a gente vê aqui dois, um já instituído rei e o outro já ungido rei. E estavam ali. Davi, um jovem sem recursos, pequeno, né? E quando a gente vai olhando aqui para a história de 1 Samuel, antes dessa história de Davi e Golias, falando um pouquinho, quando a gente vai olhando, Samuel é um dos juízes que está ali governando, está passando ali, é o último juiz em Israel. E quando a gente vai olhando o livro de Juízes que está na Bíblia, a gente vê que Deus levantava homens e através do seu poder mesmo, através da ação do seu Espírito Santo, ele ia e libertava aquele povo que se desviava e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E depois se desviava de novo de Deus, e Deus levantava homens, e assim foi, até que de repente Samuel é levantado como juiz, e em determinado tempo, já na sua velhice, ele vai colocar os seus filhos que não andavam de acordo com a sua pegada, né? Não eram homens bons como Samuel era, e o povo, os chefes das tribos, falam: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos agora ser dirigidos não por juízes, não queremos ser dirigidos por Deus, mas queremos um rei como as outras nações têm. Essa é a história. Nós queremos agora não ser mais dirigidos por juízes, mas queremos a monarquia instaurada aqui no nosso país, na nossa nação. E meu irmão, Israel, quando pede um rei, é interessante que logo no início a gente vai vendo que existiam alguns passos para que um rei assumisse. Alguns passos para que um rei fosse estabelecido, né? A gente sabe que Saul já tinha sido ungido com óleo por Samuel, Davi também, né? Vamos falar de Saul. Saul foi ungido com óleo. A gente vê outro passo importante, é que quando a unção vinha também automaticamente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo atuava naquele rei, atuava naquela pessoa que fora ungida, e ele assim era empoderado, né? Essa palavra é complicada hoje, né? Mas é empoderado, né? Ele tinha o poder do Espírito Santo. Depois você leia desde a história onde Saul é ungido e veja tantas coisas, porque a outra coisa é que ele precisava fazer uma grande coisa, era um grande feito, precisava de algo importante. Saul faz. E outra coisa também é que ele precisava ser reconhecido pela nação, ele precisava ser aceito pelo povo. E a gente vê que
quando a gente olha para Davi, ele passa por esses processos. E aí, a história de Golias, né, tá aí, seria o terceiro ato, né, um grande feito que Davi estava realizando. E é interessante, meu irmão, que a história de Davi, ela vem sendo apresentada justamente em oposição à história de Saul. É isso que eu quero que fique gravado no teu coração hoje. Davi, ele vai ser levantado por Deus, alguém escolhido não por homens, mas alguém escolhido por Deus, para vir justamente em oposição a tudo aquilo que Saul representava. É exatamente isso. Mas vamos voltar um pouquinho então para a história ali de Davi e Golias. Golias era alguém que a palavra de Deus diz que era alto. 1 Samuel aí, o capítulo 17, mantenha a tua Bíblia aberta, o versículo de número 4, vai dizer que ali Golias era alguém que tinha uma altura muito grande. Vai falar em cova dos palmos, né? Mas é aproximadamente 2,90 metros de altura. Meu irmão, era alguém extremamente grande. A gente nem vê ninguém, por mais que a gente veja nas Olimpíadas agora, a gente viu tanta gente alta, né? No vôlei, ali no basquete, a gente vê gente, mas ninguém com 2,90 metros. Golias não tinha apenas essa característica, mas ele também era alguém que era bem armado. 1 Samuel aí 17, versículo de 5 a 7, vai falar a respeito da armadura dele. A armadura de Golias tinha 57 quilos. Meu irmão, um saco de cimento tem 50. Só a armadura dele tinha 57. A lança dele, a ponta da lança, pesava só a ponta, 7 quilos. Um saco de arroz daquele grande, que hoje é caro a beça, né? Pesa 5. Você consegue imaginar? Ele precisava de um escudeiro, alguém para levar o escudo dele. Imagina esse homem era um tanque de guerra, né? A gente olha também, ele não apenas era alto, não apenas era bem armado, mas o versículo de número 33 do capítulo 17 vai dizer que era muito experiente em guerra. Era extremamente experiente. E é interessante, meu irmão, que Saul, quando a gente olha para Saul, que era o rei de Israel, ele tinha as mesmas características que Golias. Se alguém tinha que ir enfrentar o gigante, era Saul. Porque quando a gente vai olhando, aí se você quiser acompanhar, eu vou falar aqui rápido por causa do nosso tempo que não permite a gente ficar lendo todos os textos, mas depois você veja essa mensagem de novo através do YouTube e você vai ver. A gente vai olhar que Saul era alto, Saul ele tinha arma e Saul era experiente também em guerra. Mas quando o povo fala que quer alguém que dirija eles na guerra, Samuel, levanta um rei que reine sobre nós. Deus fala assim: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Lá no capítulo de número 8 de 1 Samuel, versículo de número 20, fala exatamente essas questões. Mas Saul era medroso, diz a palavra. Quando você vai olhando para o capítulo de número 17, o versículo de número 11, vai mostrando aí que Saul era alguém que tinha medo, por mais que fosse alto. O capítulo 9, versículo 2, vai falar que Saul era alto. Vai falar que no capítulo 10, versículo de 23, que ninguém em Israel era mais alto do que Saul. Ele, pelo menos, do mais alto que tinha, do concorrente dele mais alto em Israel, ele tinha um palmo a mais do que essa pessoa. Bem, então ele era alto. O capítulo 13, 22 vai dizer que Saul era bem armado. E lá também a gente vai observar no capítulo 17 aqui, da história com Golias, que Saul também ele tem armadura e ele quer colocar armadura em Davi. E Davi fala assim: não quero essa armadura não. Saul também era bem armado. Saul também tinha armadura. E ainda era experiente em guerra, que já tinha passado por algumas guerras com os filisteus. E com outros povos também. Então, meu irmão, quando a gente olha, dentro de Israel, a pessoa que era mais capacitada e que fora escolhida pelo povo, era o homem
que realmente tinha que representar o povo na guerra, que fora escolhido por causa disso, estava refugando, estava falando assim: não, eu não, vamos ver, eu dou inclusive riquezas, eu vou dar isenção de impostos, eu vou dar a minha filha como esposa para aquele que for lá enfrentar o gigante e matá-lo. Se olharmos também para Eliabe era o irmão mais velho de Davi. O irmão mais velho de Davi, lembra quando Samuel foi ungir Davi? Quando Samuel foi ungir Davi lá na casa de Jessé, Eliabe foi o primeiro a aparecer. Era forte, bonito, robusto, experimentado, com idade. Samuel, quando olhou para Eliabe, falou assim: certamente é esse. Deus falou assim: não, esse não, porque Deus vê o coração, Deus não vê a estatura. Meu irmão, vai construindo isso na sua mente e vai entendendo aquilo que a gente está falando hoje aqui. Eliabe é aquele que está lá na guerra. Quando Davi chega e começa a ouvir aquele gigante, pergunta, Eliabe é aquele que conversa. Era alguém já experiente também, que certamente já tinha lutado algumas batalhas. Então, se alguém tinha que ir enfrentar o gigante, não era Davi, era Eliabe ou então Saul. Agora, o que chama a nossa atenção aqui, meu irmão, quando a gente vai olhando para esse texto, a gente vai vendo exatamente Saul sendo um exemplo da mentalidade mundana. Saul é o exemplo da mentalidade mundana, da estratégia, de armamentos mundanos, situações muitas vezes que vão querer ser resolvidas através da força do braço, através do poder da mente, do poder humano, do poder do homem. Por isso, na verdade, quando a palavra de Deus vem trazendo esse texto aqui, vem trazendo justamente para contrastar, para fazer diferença entre aquele que é escolhido pelo homem, aquilo que é colocado diante das crises, dos problemas, como solução vinda do nosso próprio braço, vindo da nossa própria força, vindo das nossas próprias estratégias, vem sendo colocada em contraposição com aquilo que Deus quer fazer. Quando a gente olha para um Saul, meu irmão, Saul é a solução do homem. Quando a gente olha para Davi, Davi é a solução de Deus. Por isso que eu comecei a falar lá na frente. Davi era jovem, Davi ele não tinha arma, Davi era pequeno. Davi não tinha experiência. No entanto, Deus olhou para ele e falou assim: é exatamente esse aí que eu quero. Meu irmão, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai tirando algumas lições para nós. E eu quero que você tire lições também para você. Às vezes a gente, já viu, começa a trazer e a aplicar isso na sua vida. Começa a aplicar essas situações também na sua casa. Começa a aplicar também essas questões nas crises, nos problemas que você enfrenta. Começa a aplicar essas situações, isso que a gente está falando aqui, naquilo que o Brasil hoje está vivendo. Quantas coisas, meu irmão, a gente às vezes tenta resolver. Eu vou falar da igreja, mas você coloca a situação naquilo que é melhor aplicável na sua vida, e talvez no Brasil. Às vezes na igreja a gente acha que a gente está vivendo agora no mundo de tecnologia, e a gente começou, meu irmão, nada disso que eu vou falar aqui é ruim, mas a gente acredita que porque a gente tem um aparelho de tecnologia, uma internet veloz, a gente tem uma câmera que filma, a gente tem um microfone, a gente acredita que é por causa de tudo isso que o evangelho vai ser pregado e vai atingir o coração do homem. A gente acha que a gente precisa agora trazer aqui um monte de técnica pedagógica para a gente aplicar com os professores da escola dominical, a fim de que eles realmente sejam pessoas completamente capacitadas para dar uma aula, a fim de que as pessoas se convertam. A gente começa a trazer um monte de recursos e a gente começa a aplicar um monte de coisa. Vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer estruturas maravilhosas, vamos fazer... Meu irmão, não estou dizendo que essas coisas sejam ruins,
Mas não são técnicas administrativas, técnicas aqui de muita coisa que vai fazer com que o evangelho alcance o coração das pessoas. O que alcança o coração das pessoas é o poder de Deus. É o poder de Deus que age em mim e em você, que dá autoridade, que começa a fazer com que as pessoas realmente se sensibilizem com a palavra que é pregada. Eu gostava demais, nem sei se é vivo ainda, mas o Renato e a Cíntia de repente podem falar aí. Eu lembro do Sérgio Lima, presbítero, já falecido, presbítero dessa igreja. Ele tinha um amigo, não sei aonde, que o amigo, ele chegava aqui na igreja, ele falava aqui assim: meu irmão, não repare o que eu vou falar, porque eu falo errado. Mas quando aquele homem abria a boca, meu irmão, era poder, uma unção de Deus nesse lugar, que eu falava assim: meu Deus, eu ouvi esse homem aí 2 dias direto, e falava o português errado, mas tinha unção, tinha poder de Deus. Meu irmão, quando a gente olha para a palavra, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 a 5, vai falar lá que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir poderes, qualquer principado, potestade, para destruir a mentira do nosso coração, os sofismas, coisa que a gente acredita que na verdade Deus está falando aqui assim: meu irmão, por que você está acreditando nisso? Porque é o meu poder que faz com que todas as coisas mudem. Fico olhando às vezes o meu celular e eu olho ali, tem 20 pessoas, 30 pessoas da igreja assistindo o culto, participando, diante de uma crise que a gente está vivendo, diante de um problema tão sério que o Brasil está atravessando, e a igreja muitas vezes está dormindo. A igreja está parada e está achando, está começando a discutir: eu sou da direita, eu sou da esquerda. Não, nas eleições, vamos tirar, vamos fazer impeachment, vamos fazer. Meu irmão, o presbítero Renato orou aqui falando a respeito do poder judiciário, né? Oramos, e a palavra de Deus diz que nós precisamos orar para que haja harmonia, para que haja paz, e na paz, na harmonia que houver entre os governantes, nós teremos paz também. Mas maior do que qualquer poder, principado, potestade, governos desse mundo, está o nosso Deus. E a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa despertar, e quando a gente olha para essa palavra, a gente vê Deus agindo, meu irmão. Deus fazendo justamente, e a gente vai olhando, a gente vai vendo o contraste entre esses combatentes. E o combatente aqui não é Davi e Golias, é Saul e Davi. Alguém que não tinha unção, até porque o Espírito do Senhor já havia deixado Saul e já estava agindo em Davi. É isso que a gente precisa ver. Quando a gente olha para Saul, alto, armado, experiente, a gente olha para Davi, meu irmão, alguém extremamente pequeno. A gente olha para Davi, 1 Samuel 16, versículo de número 7, vai falando a respeito de Davi, alguém que não era grande, não, meu irmão, nem na casa dele ele era reconhecido. Quando Samuel foi escolher, falou que assim: não, acabou, os filhos não, tem um pequenininho lá, tem um esquecido lá no campo, alguém que não vale nada, se você não escolheu nenhum desses aqui. Davi não era nada, mas era justamente nesse nada que o Espírito do Senhor entrou e fez grande diferença. O tamanho de Davi, meu irmão, não estava no seu... a grandeza de Davi não estava no seu tamanho, estava no seu coração. Diferente de Saul. A armadura. Saul quer colocar uma armadura, a armadura dele em Davi. E Davi fala assim: não coloca em mim não, eu não sei usar isso, eu não consigo. E Davi aparentemente não tem uma armadura física, mas a armadura de Davi, meu irmão, sabe qual é a armadura de Davi? Versículo de número 45, 47. Capítulo 17, 45 a 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Aqui está falando qual é a armadura de Davi. Qual é a armadura de Davi? A armadura de Davi é o nome do Senhor dos Exércitos. Ele está revestido do Senhor. E não tem armadura maior, melhor do que essa, meu irmão. E a experiência? Saúl tinha experiência de guerra. Golias tinha experiência de guerra. Saúl chega para Davi e fala que assim: Davi, tu é um menino, tu não é nada. O que você tem de vida, aquele homem tem de experiência. Aquele homem nunca perdeu uma guerra, por isso que ele está aqui. Por isso que ele está afrontando, ele nunca perdeu uma guerra. O que você está fazendo, Davi? Você vai lá, qual é a tua experiência? E Davi fala que assim: olha, eu tenho a minha experiência. Qual é o teu currículo? Já viu o currículo? Quando a gente bota para a gente ser empregado em determinado lugar. Me conta aí qual é a tua experiência. O que você já fez na sua vida, que você pode dizer que você vai vencer. Que você vai vencer. Lá com a minha, cuidando das ovelhas lá do meu pai, e de repente veio um leão, veio um urso, e aí eu peguei ele pela barba e matei eles e livrei. Meu irmão, às vezes a gente vai olhar para essa situação que talvez alguém dissesse, talvez até Saúl dissesse assim: esse menino é arrogante, esse menino é arrogante, está contando história, está querendo contar algum tipo de vantagem, mas não é não. Porque quando a gente olha para a palavra e a gente vai vendo, versículo de número 37, Davi fala assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Era isso que era a experiência de Davi. Esse é o meu currículo. O meu currículo não é falar de mim, é falar de quem me livra. E meu irmão, eu não sei se você já viu vitórias que são improváveis. Ontem eu estava vendo o jogo do Fluminense. Estou com um cunhado meu lá em casa. Estava vendo o jogo do Fluminense. Era Fluminense e Chapecoense. A Chapecoense em 19 jogos ganhou 7 pontos. E certamente não teve uma vitória, teve 7 empates nesses 19 jogos. E aí eu comecei a torcer para o improvável. Já torceu para o improvável? Meu cunhado fluminense, doente. E ele falou: rapaz, tu tá torcendo para Chapecoense. Eu falei assim: tô. Tô sim. Mas era improvável ganhar. E é bom quando dá uma zebra, não é? É muito bom quando dá uma zebra. Meu irmão, a luta de Davi e Golias era a luta do improvável. E aí, quando a gente vê, né, essa situação, alguém com 2,90 metros e um tanque de guerra armado, com experiência de luta, e Davi vai contra ele com uma funda. Fala que assim: não é possível, não vai ganhar nunca. Se você fosse apostar, meu irmão, você nunca apostaria em Davi. O detalhe é que essa história, ela tipifica a história de Jesus. Na verdade, a Bíblia, ela vai trazer, e a gente vai olhar todas essas situações que a gente vê de personagens bíblicos, onde a gente olha e fala assim: não existe possibilidade, não tinha como esse homem vencer a guerra. Só Deus. Não é assim? Não existia possibilidade de Gideão ganhar com 300 homens uma guerra contra milhares e milhares, pareciam como uma nuvem de gafanhoto o exército do inimigo. Não tinha como, era improvável, mas ganhou. Não é assim? Não tinha como Eliseu lá no vale, com o seu menino lá, com o seu ajudante, vencer o exército assírio. Não tinha como, só Deus. Não tinha como Josué estar dando volta lá. Tu acha que foi a volta de Josué, o grito, a trombeta que Josué tocou que derrubou o muro? Não, meu irmão, só Deus.
E a gente vai olhando, todas essas questões vão tipificando, vão trazendo para nós a realidade daquilo que é a história da Bíblia. E hoje a gente precisa entender isso também. Só Deus na nossa vida, só o Senhor. Esses homens todos lá, ninguém tinha força no seu braço, tinha capacidade bélica, tinha estratégia humana que pudesse fazer com que eles saíssem vitoriosos. Só Deus. E é isso que a gente vai olhando justamente para a história da redenção da nossa vida. É a história da redenção da nossa vida. O homem também jamais foi capaz. Quando a gente vai olhando, né, a história de Jesus, né, essa história vai ilustrando o Cristo. O versículo de número 50 diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na sua mão. Na mão de Davi não havia espada. Meu irmão, como Cristo venceu? Na cruz. Com que ele venceu? Armado? De jeito nenhum. É Davi, ó. A história de Davi é a história que vai ser contada muitos e muitos anos depois, porque Davi tipificava o próprio Cristo, o escolhido, o ungido de Deus, aquele que seria da raiz de Davi, do tronco de Jessé. Por isso Deus levanta Davi e coloca ele ali, falando que assim: Davi, de você, teu reino jamais terá fim. É isso, porque quando Jesus vai lá para aquela cruz e coloca ele lá, né, Pilatos coloca lá em cima da cruz, dizendo aqui assim: olha, rei dos judeus. E aí as pessoas, os judeus, falam que assim: não coloca rei dos judeus, não, coloca assim: ele disse que é o rei dos judeus, porque Jesus nem reconhecido pelos judeus como rei era. E no entanto, meu irmão, ele vence, ele é o rei, ele estabelece seu reino sem ser reconhecido como rei, e ele triunfa. E Jesus, ele vai triunfando sem armamento. A história da redenção, meu irmão, ela é repleta disso. Por isso que a gente fala lá do início, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vai vendo isso de maneira tremenda. Então, por que eu estou falando isso? Eu quero encerrar. Eu tinha muita coisa aqui para falar, mas eu quero encerrar dizendo, meu irmão, nós não assumimos, eu e você não assumimos, Deus nunca nos chamou para assumirmos uma posição de conquista. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que já conquistou todas as coisas. O que o Senhor nos chama é para assumir uma posição de permanecermos firmes. Meu irmão, o Senhor já venceu o diabo, o Senhor já venceu tudo que precisava vencer. Jesus, ele já é vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A única coisa que o Senhor nos chama para fazer é permanecermos firmes no dia mau, é colocarmos a nossa armadura. Efésios capítulo de número 6 vai falar exatamente isso. Efésios 6 fala que assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau. E meu irmão, estamos vivendo dias maus, e talvez dias piores ainda virão aí pela frente, mas ainda assim a igreja precisa permanecer firme e inabalável naquilo que Cristo já conquistou. O nosso reino não é desse mundo, por isso a gente, como igreja, a gente intercede para que todas as coisas caiam por terra, todo principado, toda potestade, porque eles já foram vencidos por Cristo Jesus. E quando nós somos desafiados, Efésios capítulo de número 6, desafiados a colocar a armadura de Deus, meu irmão, a armadura é de Deus, não é que nós não conquistamos nada. Quem conquistou tudo foi Jesus. A armadura de Deus, quer ver? É couraça da justiça. De quem é a justiça? De Jesus. De quem é o calçado do Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é Jesus, é o Evangelho da paz. A gente pega o que? O escudo da fé, a espada é do Espírito. A única coisa que o Senhor vai pedindo a gente para fazer é que a gente permaneça firme, é que a gente
permaneça, é que a gente persista, é que a gente resista. Depois leia também lá, Efésios capítulo de número 6. Quando a gente olha para a história de Davi, é interessante, eu acho que vale a pena falar isso. Eu sei que nosso tempo está avançado, mas meu irmão, eu não sei se me chamou muito a atenção essa história, porque a história de Davi e Golias acaba no versículo de número 54, e depois existem mais 4 versículos que a gente fala que assim, que negócio é esse? Por que o autor bíblico, por que o Espírito Santo colocou esses versículos aqui na palavra? Porque a história já tinha acabado. O verso 54 diz assim: tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Acabou a história. Aí ele coloca a história que aconteceu antes de Davi ir para a guerra, nos 2 versículos seguintes, 55 e 56. Olha o que acontece. Quando Saul viu sair Davi ao encontro com o filisteu, olha só, Davi já tinha matado, já tinha cortado a cabeça, colocado as armas lá na coisa, e aí vem um versículo assim: quando Saul viu sair Davi ao encontro do filisteu, quando ele estava indo para a guerra, esse versículo está dizendo isso. Disse a Abner, o comandante do exército de Deus: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois de quem é filho este jovem? Na verdade, Saul já sabia, porque Davi já tocava harpa assim, mas podia ter esquecido. E aí vem o verso de número 57, já é Davi voltando. O 55 e o 56 é Davi indo para a guerra. O 57 e 58 é Davi voltando. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Meu irmão, essa história de Davi e Golias, na verdade está aqui. Mas se você ler 1 e 2 Samuel todo, você vai ver que a história é de um rei segundo o coração do homem e de um rei segundo o coração de Deus. Um rei escolhido pela estratégia mundana. Saul era aquele que queria, vai ler a história que você vai ver, queria sempre os valentes perto dele. Quando Davi falou: estou indo embora para casa do meu pai, Saul falou assim: não vai não, eu quero você aqui no meu exército, eu quero você perto de mim, porque você é valente. Saul, ele só escolhia de acordo com as questões mundanas, pensamento do mundo. Davi não. Davi, ele era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Davi, quando você olha para a história de Saul, lá para o capítulo de número 28 de Samuel, vai falar que Saul, ele vai consultar uma médium, uma adivinha, uma feiticeira. Davi, ele sempre consultava ao Senhor. Irmão, diante de tanta coisa que a gente está vivendo, nós precisamos ser uma igreja, ser crentes, ser pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. É isso que faz a diferença. Não importa se somos altos ou baixos, se somos pequenininhos, não importa se temos material bélico para luta, espada, se temos couraça, se temos armadura, não importa se temos experiência de guerra. O que vai importar na vida do cristão, na sua vida, é se você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É se Deus, ele abençoa você naquilo que ele te chamou para fazer. É isso que faz a diferença de um homem que é escolhido por Deus e de um homem que tenta resolver as coisas no seu próprio braço. Hoje a gente vê no Brasil tantos homens que não tem nenhum tipo de temor ao Senhor. Mas nós, como igreja,
somos chamados para interceder, para orar, para permanecermos firmes, para não arredarmos o pé, para continuarmos resistentes, com a armadura de Deus na nossa vida, não importa o que virá pela frente. Se direita vai permanecer, se vai ter impeachment, se a esquerda vai dominar, se outro presidente, se vai haver perseguição da igreja, meu irmão, não importa. Importa é que você esteja revestido do Senhor, para que você possa permanecer firme, independente de um gigante afrontar você. Você está aqui porque Deus te chamou, e é Ele que dirige a sua vida, é Ele que te capacita. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero louvar a Deus pela sua vida. Passamos aí 5 minutos, mas Deus sabe de todas as coisas, e nós queremos louvar a Deus por você estar aqui na igreja. Que Deus continue capacitando, chamando você a viver o propósito dele, né? Saiba para aquilo que Deus te chamou, o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Agradecer a você que nos visita, que Deus também te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Não esqueça, amanhã temos o nosso reforço feminino, aqui às 19 horas ou 19h30, vai ser veiculado aí. Não esqueça, fique ligado, uma programação muito boa para nossas mulheres. Teremos também a nossa escola dominical no domingo, aqui às 9h30 da manhã. Meu irmão, não falte, coisa boa vem por aí. E o culto da noite no domingo também será domingo de ceia. Prepare-se para estar aqui. Não esqueça de separar a sua oferta. A gente vai tirar uma oferta aqui, é uma única vez que a gente tira oferta no mês. Então, seja fiel ao Senhor também com os seus dízimos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Pai, continuamos entregando a nossa vida, a nossa igreja, nossos sonhos, projetos nas tuas mãos. Tu sabes daquilo que temos vivido, tu sabes daquilo que precisamos, tu sabes daquilo que virá lá na frente. E Senhor, nada do que acontece no mundo é encoberto aos teus olhos, nada pega o Senhor de surpresa. E é por isso, Pai, que nós, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor venha intervir. O Senhor é o maior poder que existe na face da terra, no universo, em tudo quanto é lugar. Não existe poder maior do que o teu. E é por isso que nós pedimos: vem sobre nós, vem sobre a nossa nação, vem sobre o nosso Brasil, vem sobre os 3 poderes que lá estão. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua intervenção, e nós, como igreja, queremos nos colocar na posição que o Senhor nos chamou para estarmos, revestidos da tua armadura, da armadura do Senhor, para resistir o dia mau. É assim que oramos, confiados em ti, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, unção e poder do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.